Invocando a proteção de Deus, nós declaramos aberta a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. Cumprimentando aos senhores e senhoras presentes ao plenário da Câmara de Vereadores, agradecendo o prestígio dos senhores e agradecendo também aos internautas que nos acompanham também em todos os cantos do município, da região, do estado e do país. Nós iniciamos os trabalhos repassando as mãos do secretário edital de convocação 019-2016. Emenda. Convoco os senhores vereadores para a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon. O presidente da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, usando as atribuições conferidas pelo artigo 20, parágrafo único, inciso 22ª, linhas I e J, do regimento interno, convoco os senhores vereadores do Legislativo Municipal para a 13ª sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de maio de 2016, às 17 horas, constituída da seguinte pauta. Pequeno expediente. Ofício número 01/2016 do Partido Socialismo e Liberdade PSOL de Marechal Cândido Rondon. Requerimento de número 67 a 72 e a 79/2016. Indicações de número 72 a 77 e correspondência diversa. Ordem do dia. Primeira votação do projeto de resolução número 01/2016 do Legislativo Municipal. E votação turno único do requerimento de número 67, 72 a 79 e indicações de número 72 a 77. Registro público assinado pelo presidente João Marcos Gomes e pelo secretário Dorival Kiss. Nós colocamos em discussão a ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 25 de abril de 2016. Lembrando que os senhores vereadores, através dos seus endereços eletrônicos, têm conhecimento do inteiro teor deste documento que está em discussão. Nem vereador inscrito, nós colocamos em votação. Favorável se mantém como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Requerimentos. Requerimento número 67. Emenda. Solicito informação ao Executivo Municipal sobre estudos eventuais para alteração no plano diretor na zona de transição para a zona de expansão urbana, tendo em vista os inúmeros condomínios que estão se formando fora da área perimetral. Assinado pelo vereador Arli Guintes e Adriano José Kotka. Requerimento número 72. Emenda. Solicito informações do Executivo Municipal sobre o procedimento adotados para iniciar a revisão do plano diretor de Marechal Cândido Rondon. Assinado pelo vereador Arli Guintes. Requerimento número 73. Emenda. Solicito que o Executivo Municipal tome as providências visando conceder as rotatórias implantadas de forma definitiva na Rua Minas Gerais para clubes de serviços e entidades que desejam instalar monumentos ou obeliscos. Assinado pelo vereador Arlin Guintes. Requerimento número 74. Emenda. Solicito envio de cópia do requerimento número 54/2016 ao deputado federal Evandro Roman, manifestando o pedido do vereador que abaixo subscreve para que o mesmo empenhe esforço no sentido de liberar recursos junto ao governo federal para a elaboração do projeto técnico e aquisição e instalação de uma passarela elevada em frente às indústrias Alibra, Soro, Frimeza, localizadas às margens da BR-163 na zona urbana do município de Marechal Cândido Rondon. Assinado pelo vereador Márcio André Halber. Requerimento número 75. Emenda. Solicito agilidade nos trâmites de parcelamento das chácaras 140 e 141A, situadas às margens da Avenida Írio Jacovel, com intuito de doação, concessão de uso ao governo do Estado do Paraná, com finalidade de abrigar um complexo civil militar, com sedes para a Delegacia Cidadã, Companhia da Polícia Militar, subgrupamento do Corpo de Bombeiros e uma vila militar, com espaço destinado para unidades residenciais para oficiais militares, conforme sugestão de desenho em anexo. Assinado pelo vereador Arlin Guintes. Requerimento número 76. Emenda. Solicito que envio de ofício para o jogadoras, assim como para a comissão técnica, em especial ao treinador, professor Claudio Miro Vieira dos Santos,
e auxiliar Luiz Fernando Kubinski, além da direção do Colégio Evangélico Martin Luther, parabenizando-os pelo título alcançado na primeira etapa do Campeonato Estadual Sub-17, ocorrido no último dia 24 de abril. Assinado pelo vereador José Reinaldo Pedralha. Requerimento número 77. Emendas. Solicita informação detalhada do Executivo Municipal sobre a cobrança de contribuição para custeio de iluminação pública, considerando a alteração do sistema de bandeiras do Governo Federal, tendo em vista a recente alteração para a bandeira verde. Assinado pelo vereador José Reinaldo Pedralha. Requerimento número 78. Emenda. Solicito envio de ofício ao deputado federal Evandro Rogério Román, manifestando o agradecimento deste vereador pelo empenho do mesmo na liberação de recursos do PAC 2 na ordem de 1.700.000 para obras de revitalização na Avenida Rio Grande do Sul. Assinado pelo vereador Márcio André Halber. Requerimento. Requerimento número 79. Emenda. Apresenta a moção de apoio à chamada Carta de Brasília, emitida pela União Nacional dos Vereadores do Brasil, UVB, durante a 14ª Marcha dos Vereadores, realizada no dia 26 a 29 de abril de 2016 em Brasília. Assinado por todos os vereadores. Indicações. Indicação número 72/2016. Emenda. Sugere ao Executivo Municipal, através do setor competente, elabore projeto e libere recursos que permita a padronização de todas as coberturas existentes em pontos de ônibus, preferencialmente sendo no estilo germânico, para manter viva a origem e a cultura dos colonizadores de Marechal Cano Rondão. Assinado pelo vereador Hilário Hofstetter Willa. Indicação número 73. Emenda. Sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, efetue a devida e necessária manutenção no parquinho infantil existente na Praça de Elmo Selmir Porsche, incluindo a pintura e reparos dos bancos e outros brinquedos que atualmente estão sem condições de uso. Assinado pela vereadora Elvine Capitani Turmina Amari. Indicação número 74. Emenda. Sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, realize diversas melhorias no Jardim Ana Paula. Assinado pelo vereador Josué Reinaldo Pedralha. Indicação 75. Emenda. Sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, efetue uma operação tapa-buracos na Rua Ceará, mais precisamente no trajeto compreendido entre a Avenida Maripá e as proximidades da Rua Cabral. Assinado pelo vereador José Reinaldo Pedralha e pelo vereador Arlen Guintges. Indicação número 76. Emenda. Sugere que o Executivo Municipal, através do projeto técnico, libere recursos que permitam a construção de uma ciclovia ligando o supermercado Weiman até o viaduto de acesso ao município de Nova Santa Rosa, Iguaíra, assim como estendendo a ciclovia atual que dá acesso ao bairro Barcelona e até o limite final do bairro Augusto 1. Assinado pelo vereador Adriano José Cótica. Indicação 77. Emenda. Sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, efetue uma completa revisão de iluminação pública na Avenida Prata, localizada na sede do distrito de Margarida, além de instalar luminárias em pontos com baixa luminosidade. Assinado pelo vereador Adriano José Cótica. Correspondências. TCE, PR, Diretoria e Execução. Relatório de julgamento das contas dos prefeitos pelas câmaras municipal. Os cidadãos paranaenses têm a partir de agora à sua disposição uma radiografia de como os vereadores de suas cidades estão fiscalizando as contas dos prefeitos. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TCE para PR, publicou na sua página na internet um minucioso estudo realizado pela Diretoria de Execução que aponta como seus legislativos estão cumprindo uma de suas principais funções, julgamento das contas do Executivo Municipal. Para acessar o arquivo, basta entrar no portal TCE na internet. Do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Ofício número 264, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI. Marechal Rondon, 26 de abril de 2016. Comunicado. Comunicamos que foi autorizada a realização do seguinte processo licitatório. Modalidade pregão forma presencial, número 10/2016. Objeto, aquisição de tubos MPVC de fofo, tubos com conexões e válvulas de gaveta em ferro ductil. Data de abertura dos envelopes, 10/5/2016. Atenciosamente assinado pelo diretor Luiz Carlos Grilo, diretor executivo do SAI. Ofício 266, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 26 de abril de 2016, comunicado. Comunicamos que foi autorizada a realização do seguinte processo licitatório. Modalidade pregão forma presencial, número 11/2016, exclusivo ME/EPP, ME/MEI. Objeto, aquisição de uniformes. Data da abertura dos envelopes, 11/5/2016. Atenciosamente assinado pelo diretor executivo Luiz Carlos Grilo Lírio. Ofício número 372, município de Marechal Rondon, 26 de abril, 2016, comunicado. Comunicamos que foi autorizada a realização do seguinte processo de licitação. Pregão presencial número 38/2016, que tem por objeto a contratação de serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme via linha telefônica com assistência técnica preventiva e de urgência instalados em prédios públicos, tendo a abertura dos envelopes marcada por dia 9 de maio de 2016. Dispensa licitação número 25/2016, que tem por objeto a contratação de serviços de engenharia, tendo a data das expedições para o dia 20 de abril de 2016. Tomada de preço número 20/2016, que tem por objeto a adequação, aumento de carga do padrão de energia e de prevenção contra incêndio e pânico do imóvel cedido ao Poder Legislativo, Câmara Municipal, tendo a realização do certame marcado por dia 16 de maio de 2016. Atenciosamente assinado pelo prefeito Moacir Luiz Freire. Ofício número 376, município de Marechal Rondon, 26 de abril de 2016, comunicado. Comunicamos que foi autorizada a realização do seguinte processo de licitação. Pregão presencial número 39/2016, que tem por objeto a aquisição de televisor, porcelanato, argamassa e reajunte para o CEMEI Zilda Artes, tendo a abertura dos envelopes marcada por dia 11 de maio de 2016. Dispensa licitação número 26/2016, que tem por objeto a contratação da execução da obra de ampliação da rede urbana para iluminação pública na rua Marechal Rondon, distrito de Margarida. Ampliação da rede para atender a unidade de pronto atendimento, a UPA, e a nova sede do Bicicross, sede municipal, tendo a data de expedição 26 de abril de 2016. Dispensa licitação número 27/2016, que tem por objeto a contratação de mão de obra em caráter emergencial para execução de serviço de instalação e toldos e calhetão no terminal rodoviário do município de Marechal Rondon, para atendimento pós-tornado, tendo a data de expedição dia 26 de abril de 2016. Dispensa licitação número 28/2016, que tem por objeto a aquisição em caráter emergencial de material, toldos, caletão a serem instalados no terminal rodoviário do município, para atendimento pós-tornado, tendo a data de expedição 26 de abril de 2016. Tomada de preço número 21/2016, que tem por objeto a execução de recap asfáltico da Rua Espírito Santo, entre a Rua Presidente Costa Silva, Avenida Iris Jacovel, tendo a realização do certame marcada por dia 17 de maio de 2016. Atenciosamente assinado pelo prefeito Moacir Luiz Freire. Dentro dessas correspondências, nós recebemos uma correspondência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mencionando a respeito das contas aprovadas ou não, ou votadas, analisadas pelas câmaras de vereadores. Lembrando que o Tribunal de Contas do Estado é o órgão assessor de caráter consultivo. Quem delibera, aprova ou rejeita contas do Executivo Municipal, das prefeituras, são as respectivas câmaras de vereadores. Nesse relatório do Tribunal de Contas está constando lá que a Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon teria aí um grande número de contas ainda não votadas. Então está equivocado o parecer do Tribunal de Contas esse relatório. Eu não entendo que nosso portal nós atualizamos ele diariamente, é obrigatório, é interessante que se atualize, porque todas as contas relativas ao Executivo do município de Marechal Cândido Rondon já foram apreciadas, aprovadas ou rejeitadas pelo Poder Legislativo, restando apenas uma conta de 2012, que foi lida na segunda-feira da semana passada. Eu acredito que em as comissões, exarando o parecer, nós estaremos analisando ainda durante o decorrer do mês de maio. Então nós estaremos analisando essas contas aqui na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. Ofício 01/2016,
do Partido Socialismo e Liberdade, Marechal Cândido Rondon, Paraná. Ofício número 01/2016. Excelentíssimo senhor vereador João Marcos Gomes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. Os seguintes filiados do Partido Socialismo e Liberal de Marechal Cândido Rondon: Luciano Egídio Palagano, Aline Kirchen, Elisa Coenfender, Michael Fernando Palagano e Adriano Rodrigo Lipsk, todos eleitores dessa comarca, vêm de acordo com o artigo 5º do artigo 7, parágrafo 1º do Decreto-Lei número 201/67, artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definitivas do artigo anterior obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita na infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Sendo o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Artigo 7. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando: parágrafo 1º. O processo da cassação de mandato de vereador e no que couber estabelecido no artigo 5º deste decreto de lei. Apresentar denúncia em anexo contra a vereadora Elvine Catani Turmina, vulgo Mari da Saúde, PMDB, por infração política administrativa, solicitando a esta casa abertura de comissão processante, conforme a legislação supracitada, para a investigação da parlamentar e, caso comprovada sua culpa, a cassação do mandato. Solicitamos também o cumprimento do disposto no artigo 5º, inciso 2º do Decreto de Lei nº 201/67. Segundo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinar sua leitura e consultará a Câmara sobre seu recebimento, decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes. Na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, aos quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Ainda na sessão deste dia 25/4, conforme determina o decreto de lei, ao mencionar de posse da denúncia, o presidente da Câmara na primeira sessão. Atenciosamente assinado pelo Luciano Egídio Palagano, secretário-geral do Partido Socialista e Liberal, Marechal Cândido Rondon, 25 de abril de 2016. Bem, senhoras e senhores vereadores, de posse desse ofício, nós gostaríamos de ouvir o plenário da Câmara de Vereadores de Marechal Rondon, uma vez que nosso regimento interno estabelece um rito, lembrando-se que o rito e também o processo em relação a vereadores é estabelecido. Existe uma legislação federal, uma legislação estadual, no entanto, nós temos uma lei orgânica do município que estabelece uma pleiade completa e também o regimento interno da Câmara de Vereadores e, inclusive, já temos um código de ética dentro do Poder Legislativo do município de Marechal Cândido Rondon. Mas o ofício, assim, já é um ofício que ele já estabelece, já traz aqui também ali o papel de Supremo Tribunal, estabelecendo um rito de votação e de participação. Então, obedecendo o que solicita esse requerimento e dentro do princípio de democracia, nós vamos submeter ao plenário desta Câmara de Vereadores a aceitação ou não da instalação de uma comissão processante dentro do Legislativo do município de Marechal Cândido Rondon para avaliar, analisar as denúncias que vieram acompanhando, lembrando que não é apenas um ofício, o ofício também
vem baseado aqui com esta brochura, com todos os documentos relativos a denúncias existentes em Marechal Cândido Rondon. Não sei se existe alguma sentença transitada em julgado aqui, porque eu não tive possibilidade de avaliar a documentação. No entanto, há denúncias em relação ao comportamento de um dos integrantes desse Poder Legislativo. Nós faríamos uma votação nominal e a maioria simples dos vereadores decidiria se nós acataríamos ou não a sugestão de instalação de uma comissão processante. Se a maioria entender pela instalação dessa comissão processante, nós teremos que escolher ainda hoje, tá, os integrantes dessa comissão processante, sorteados entre os senhores vereadores, exceto a vereadora que está sendo denunciada, que estaria impedida de participar desta comissão processante. Seria esse o rito, e aí a comissão processante passaria a trabalhar conforme o que já está estabelecido dentro do regimento interno da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon e do Código de Ética. Portanto, nós vamos aí a proceder esta votação, a não ser que algum dos senhores vereadores tenha algum entendimento contrário em relação a este procedimento. Solicito a assessoria desta casa, a nossa urna e também as cédulas, para que nós possamos proceder à votação, ou então, se houver entendimento dos senhores vereadores, nós faríamos uma votação nominal. Pela ordem, vereador Márcio Halber. Na leitura do ofício, apareceu a expressão chamamento do primeiro suplente. Não ficou claro para mim se o primeiro suplente deve ser chamado para votar o recebimento ou só para votar o julgamento. Se ele tem que ser chamado para votar o recebimento, então não pode ser votado hoje porque o suplente não está aqui. Gostaria que fosse lido novamente essa questão que me gerou dúvida. Se é só para o recebimento ou só para votação, por favor. Vamos à leitura novamente, apenas a questão de ordem do vereador Josué. Questão de ordem, presidente. Independente do que está arguido neste ofício, nós tivemos o Código de Ética aprovado aqui nesta Casa de Leis. O autor do Código de Ética até foi de minha autoria. E nós temos aqui o nosso rito dos processos aqui disciplinares e também de censuras e perda de mandato. Nós temos legislação já dentro da Câmara Municipal e essa questão do suplente não está previsto dentro do nosso Código de Ética. É a nossa legislação municipal que tem que ser priorizada neste momento. O vereador Márcio, que está aqui conosco, eu entendo que não temos nenhum aspecto legal para fazer a convocação de um suplente, tá? Não há uma previsão nem constitucional, nem na Constituição Estadual, na lei orgânica do município e também do regimento interno da Câmara de Vereadores, mesmo porque a vereadora está no pleno exercício de suas funções. E, a não ser que o plenário decida por maioria absoluta, claro, reservado, conforme o senhor que é nobre, causídico, advogado, o amplo direito de defesa e do contraditório, nós não podemos, sob qualquer aspecto, fazer o afastamento de um vereador. Se veio na questão nacional, o Supremo Tribunal está aí há alguns meses avaliando e analisando uma pessoa que está aí também com denúncias gravíssimas, se afasta ou não afasta. Ele está no exercício da presidência da Câmara dos Deputados, um poder importante. Agora, não tenho eu, presidente, nenhum documento legal me estabelece uma prerrogativa nem do presidente, nem da mesa diretiva da Câmara de Vereadores de afastar o vereador e convocar o suplente. E também não afastamento preventivo. Esse próprio afastamento preventivo teria que ser decidido por ampla maioria da Câmara de Vereadores e, é claro, obedecido todo o preceito legal, o amplo direito da defesa e do contraditório. Mesmo porque uma comissão processante pode decidir pela cassação do mandato definitivo, pode decidir por uma advertência e pode decidir também por uma repreensão pública. Enfim, existem vários aspectos, nem todos eles significam um afastamento. Então essa convocação do suplente seria só em caso posterior ela tivesse um afastamento temporário ou, quem sabe, uma cassação. Na leitura da denúncia, diz lá que para votação, para ter 9 votos,
é convocado o suplente só para votação. Não estou afastando aqui a vereadora Mari, absolutamente. O secretário leu que, no caso, que a vereadora está impedida. Para que nós mantenhamos os 9 votos, neste caso, não quero afastar a vereadora Mari, não tenho esse poder. Mas o vereador Neco, quando leu o ofício, ele falou de chamamento do suplente. Eu gostaria que ficasse claro o que significa isso nos termos da denúncia. É simplesmente se é pro recebimento, porque tem 9 votos. Se a vereadora não pode votar, nós só estamos em 8 votos. Ele é convocado só para este voto, para este ato, para o recebimento da denúncia ou para votação. Isso foi lido nos termos da denúncia apresentada pelo PSOL. Eu não sei se isso é legal ou não, infelizmente eu não tenho conhecimento. Mas eu gostaria que fosse esclarecido o que consta aí no ofício. É só isso. Não quero afastar a vereadora porque eu não tenho poderes para isso. Exatamente. Nenhum de nós temos esse poder. Vereador Adriano. Sugiro a suspensão da sessão por 10 minutos para nós vereadores sentarmos e discutirmos todos os aspectos legais, porque é uma coisa que não é tão simples assim. Um partido vem fazer um ofício e vai afastar um vereador. Então, sugiro ao presidente que nós suspendamos a sessão por 10 minutos. Vereador Elmir, questão pela ordem. Presidente, senhores vereadores, na minha opinião, nós temos primeiro dar uma analisada no nosso regimento, aonde é que está escrito que nós temos que votar um recebimento de um ofício. Eu acho que ele tem que ser lido e baixado para a Comissão de Justiça ou para a Comissão de Ética, que ainda não está formada, e daí a comissão vai decidir se encaminha para a Comissão de Ética e se forma a Comissão de Ética. Esse é o meu entendimento regimental. Não está escrito em lugar nenhum que nós temos que votar o recebimento. O recebimento já é um negócio oficial, gente. Não tem necessidade de ser votado. Minha opinião. Vereador Elmir, nós vamos aí colocar em avaliação a solicitação do vereador Adriano. Nós já avaliamos, analisamos e discutimos. Não trata-se de um simples ofício. É uma denúncia. E aí ela é vista de uma outra maneira. Então o ofício normalmente não se vota, se lê o ofício. Esse ofício é encaminhado para aos devidos fins e para provocar os efeitos de que ele acaba sendo concluído. Porém, nesse caso, nós temos uma denúncia, temos um procedimento, inclusive um rito aqui estabelecido no próprio ofício. O próprio ofício já prevê a colocação em votação. Se os vereadores aceitarem a instalação de uma comissão processante, implanta-se a comissão processante. Se não houver o acatamento por parte da maioria dos vereadores, esse ofício vai para o arquivo. Eu entendo o procedimento desta maneira. Mas como houve a solicitação do vereador Adriano, e como suscitaram-se várias dúvidas, eu já não tenho muitas dúvidas. Eu entendo que o rito, esse é bastante simples. O meu entendimento é, se coloca em votação, a maioria decide. Se a maioria decidir pelo acatamento do ofício, monta-se uma comissão processante. Caso contrário, arquiva-se o ofício e aguarda todo o trâmite e o procedimento que está acontecendo no Ministério Público e Poder Judiciário em Marechal Rondon. Entendimento dessa presidência. No entanto, dentro do princípio democrático, nós vamos a um intervalo de 10 minutos e está possibilitado, nós temos a nossa assessoria jurídica da presidente, o doutor Giovanni está aí, doutor Vitor também está à disposição e os senhores vereadores se reúnam, as duas salas estão colocadas aí à disposição dos senhores, para que em 10 minutos nós voltemos e tenhamos uma definição em relação ao procedimento, em relação ao ofício. A definição sai após esses 10 minutos. Vamos a um breve intervalo, já retomamos os trabalhos. Reiniciando nesta 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores e posterior a uma reunião com a nossa Procuradoria Jurídica, com a nossa Assessoria Jurídica, os senhores vereadores, nós chegamos a um consenso de que a mesa diretiva da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon vai receber esse documento, porém, ao contrário do que está colocado aqui, nós não vamos submetê-lo à votação, uma vez que não há necessidade, imediatamente nós vamos baixar o ofício 01/2016 e toda a documentação que o acompanha e que o instrui para a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores para os devidos trâmites dentro do Poder Legislativo do município de Marechal Cândido Rondon. Esgotados os assuntos que compõem a pauta do pequeno expediente, nós vamos a um intervalo e já retomamos os trabalhos.
Constituição Federal, temos a Constituição Estadual, temos as leis infraconstitucionais. Agora, quem legisla no município, existe uma lei orgânica no município, que estabelece um regulamento. E, posteriormente, nós temos um regimento interno e um código de ética que estamos estabelecendo. Tanto que há dúvidas, tanto na Câmara dos Deputados e no Senado da República quanto a risco, não é o senhor, porque ele tem um vídeo muito mal elaborado que vai estabelecer isso dentro do Poder Legislativo. Nós vamos sim baixar para a Comissão de Ética, essa Comissão de Ética vai avaliar essa documentação e dar o para pedir a captação do presidente da República, basta uma eleitura do capitão. Mas vocês estão querendo subjugar e achar que aqui tem um grupo de ignorantes. Os vereadores têm conhecimento de causa, avaliaram, discutiram, analisaram, e todas as matérias assim nós avaliamos. Com muito cuidado, com muita cautela e com muito respeito à comunidade. Respeitamos a comunidade. Agora, a legislação brasileira existe. Existe certeza, o nome transitório. Exatamente. E nós estamos cumprindo tudo que a legislação precisa. Pela Maria, o grupo de vereadores. O Poder Judiciário, nós queremos disponibilidade de dinheiro público, gastando mais dinheiro para fazer a função. O senhor entende que o Ministério Público tem competência? O senhor entende que o Ministério Público não tem capacidade? O Poder Judiciário não tem capacidade? O GAEC não tem capacidade? Eles são incompetentes? Nós estamos aguardando eles concluírem a investigação para posteriormente nós darmos o nosso passo. Dando sequência aos trabalhos desta nossa 13ª sessão ordinária, solicito do senhor secretário a lista de inscrições para uso da tribuna no grande expediente. Encontra-se inscrito o vereador Adriano Cótica, a quem nós passamos a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos prestigia na noite de hoje, imprensa, eu vi o secretário de Agricultura, né, Lauri, funcionário do Executivo, enfim, todas as pessoas que nos prestigiam na noite de hoje. 3 assuntos
nos trazem à tribuna hoje. É um pedido que nós fizemos sobre a revisão da iluminação pública da Avenida Prata de Margarida, onde que, aproveitando o momento e o ensejo, o executivo, o município, está fazendo uma intervenção naquela avenida de uma revitalização, onde que sim vai ser contemplado acessibilidade, estacionamentos, enfim, floreiras, mudar um pouco a cara da avenida lá de Margarida. É um pedido da Associação de Moradores, dos comerciantes da vila, onde que esse vereador se reuniu com todas as pessoas daquele distrito, e sim, fizemos um pedido nesse legislativo, e hoje sim estamos sendo agraciados com essa obra. Então, com muita alegria, subo nessa tribuna hoje, e sim, pedindo para fazer uma revisão geral na iluminação, para fechar com chave de ouro aquela obra. Outro pedido que estamos fazendo, uma ciclovia que sai do Weiman, ligando a ciclovia existente que dá acesso ao bairro Barcelona. Pessoas mais carentes que usam o meio que é a bicicleta, e não porque são mais carentes, mas seria o meio mais ecologicamente correto e teria muito menos acidente na cidade, enfim. Então estamos pedindo ao executivo que faça uma ciclovia, uma ciclofaixa, chamado tecnicamente assim, que seria a pintura da via e colocar tarachões na via para ligar até na outra ciclovia que tem lá no Barcelona. Então a comunidade de lá nos procurou e estamos sim encaminhando esse pedido para o executivo, que o vereador também é um elo de ligação da população até o executivo municipal. Então peço apoio aos colegas vereadores. É uma obra que não é um custo tão alto, mas de um benefício social muito grande. E o terceiro requerimento, em parceria com o colega vereador Arlen, estamos solicitando ao Executivo Municipal informações sobre um estudo para a alteração da zona de transição, da zona de expansão do nosso município. Então, temos, e já foi muito dito aqui nessa Casa de Leis, questão dos condomínios, e estamos pedindo para que sim faça o estudo sobre a expansão urbana na zona de transição do nosso município. Colega vereador Arlen, se puder, que é um trabalho que nós estamos fazendo em conjunto, passar só as assinaturas que os condomínios nos mandaram, não veio todos ainda, que não houve tempo hábil. Aqui nós temos de 9 condomínios, o assessor do vereador Arlen está com o restante. Então, por favor, é em tempo real que funciona as coisas aqui, por causa que nós fizemos uma reunião na semana passada com os presidentes e a diretoria dos condomínios, e onde que se comprometeram trazer as assinaturas e a relação de todos os condôminos. E isso está aqui, tem os 17. Então está faltando um, fazendo uma conta bem rápida, eu e o colega vereador Arlen, chegamos a um número de 1.700 terrenos. Desde o começo nós falamos que teria um impacto social muito grande, e a prova está aqui, né? Vamos ser parceiros dos condomínios, dos condôminos, porque são pessoas que têm um sonho de ter seu terreno e não têm a condição de comprar terrenos hoje no nosso município, que tem um valor bastante alto. E 1.700 proprietários, fazendo numa média das famílias, 3 pessoas, é só sentar e fazer a conta para ver que vai dar umas 6, 7 mil pessoas envolvidas nisso. Então tem um impacto social muito grande, sabemos da responsabilidade disso também, e sim, estamos trabalhando também junto ao Executivo Municipal. O colega vereador Arlen tem conhecimento de causa, unindo forças para resolver o problema dessas pessoas que não têm a condição de comprar seu terreno. Então, tanto o vereador Arlen poderia querer barganhar, fazer um processo sozinho, eu sozinho, mas a gente está se unindo e pedindo o apoio dos colegas vereadores para nós sim resolver esse problema, que é um problema que o primeiro condomínio, pelo que estávamos avaliando aqui, é de 2009, se eu não me engano, e hoje nós já estamos em 2016, né?
Então é bastante tempo. Então as pessoas já estão organizadas, todos aqui têm razão social, tudo certinho, e não é uns picareta que estão aí para se juntar e depois ir comercializar terreno. Tem a ata de fundação, tem a relação dos condôminos com o CPF, é uma coisa séria. Por isso decidimos assumir também esse desafio, e obrigado aos presidentes dos condomínios que entenderam que não é politicagem, né? E o vereador Arlen, parceiro, e nós vamos fazer esse trabalho com bastante seriedade, onde que é um desafio grande e vão precisar apoio dos colegas vereadores, porque isso aqui não é uma coisa do Adriano, não é uma coisa do Arlen, não é uma coisa do Márcio, não é uma coisa da Mari, não é uma coisa do Pedrali, não é uma coisa do João, não é uma coisa do Neco, não é coisa do Ila, nem do Elmira, é de vocês. Eu não tenho nenhum condomínio, nenhuma cota, não tenho interesse financeiro nenhum em cima disso, tá? Mas nós, como vereadores, temos a responsabilidade, sim, de olhar para as pessoas que têm menos poder aquisitivo no nosso município. Então, colegas vereadores, vereador Arlen, que é parceiro desse requerimento, obrigado e boa noite. Encontra-se inscrito o vereador Josué Pedrali, a quem passamos a palavra. Boa noite, presidente, demais vereadores, funcionários desta casa, comunidade e todos os representantes de entidades que se fazem aqui presente. Também cumprimentamos ainda a imprensa e um cumprimento especial a todos os trabalhadores que tiveram o seu dia contemplado também por uma lei nacional, né? Aqui é a Casa de Leis, a Casa do Povo. Graças a Deus, vivemos num país democrático e temos pré-estabelecido a nossa Constituição Federal de 88. Vários assuntos me trouxeram hoje nesta tribuna, mas primeiramente gostaria de falar sobre as minhas indicações e meus requerimentos, e após os assuntos um pouco mais conflitantes. Temos uma indicação de várias melhorias no bairro Ana Paula. Estamos solicitando que o Executivo assim o faça. Também na Rua Ceará, um pedido de tapa-buracos entre a Avenida Maripá e as proximidades da Rua Cabral. E também um requerimento parabenizando a Escola Martin Luther pela conquista no vôlei nos últimos dias. Um outro requerimento, que já começa a ser um pouco conflitante, é um requerimento sobre a cobrança da iluminação pública aqui que temos no município de Marechal Cândido Rondon. No final do ano passado, esta Câmara aqui sofreu um embate bastante caloroso em relação ao aumento que tivemos que fazer na iluminação pública, devido ao fato dos aumentos protagonizados pelo Estado e pelo governo federal, que chegou aí na casa de 77%. Esse aumento ele refletiu tanto nas contas de energia dos consumidores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e também na prefeitura. A conta da iluminação pública do município de Marechal Cândido Rondon aumentou 77%, de R$100 ela passou a ser pago R$177, e a arrecadação da prefeitura para poder pagar essa conta ficou somente dentro da inflação, porque a iluminação pública, o aumento dela é provocado aqui pela Câmara de Vereadores e autorizado por nós, ou dentro da inflação, seguindo os índices que a prefeitura tem para assim fazer. Considerando isso, no ano de 2015, a prefeitura acabou arrecadando 3 milhões de iluminação pública e pagando 4 milhões. Era sua culpa? Não. A culpa foi da economia, da governabilidade desse país, que acabou provocando esses aumentos tanto a federal e a nível estadual. E nós tivemos que aqui, ano passado, votar esse aumento extremamente contra a vontade popular. Mas agora, atento e seguindo os mesmos conceitos e a mesma coerência que tivemos em votar o aumento no final do ano passado, o governo agora já anunciou a baixa da bandeira. Estamos agora
sofrendo uma baixa na cobrança da iluminação pública provocada por várias circunstâncias e automaticamente a conta da prefeitura vai baixar. Se a conta da prefeitura baixar e nós usar os mesmos princípios que usamos no final do ano passado para aumentá-la, votar aumento, agora nós vamos fazer esse requerimento solicitando ao Executivo Municipal qual o verdadeiro impacto dessa baixa na cobrança da iluminação e quanto será até o final do ano. Porque se agora o município vai começar a pagar menos, o município também, respeitando o mesmo que ele fez conosco o ano passado aqui, solicitando para aumentar, ele tem que enviar projeto de lei nessa casa para baixar a alíquota da iluminação pública nossa. Então estamos solicitando ao Executivo que faça esse estudo e que ainda dentro do mês de maio a junho, no máximo, encaminhe o projeto de lei, fazendo assim, novamente, o equilíbrio das contas da iluminação pública. Então, este é um requerimento que estou fazendo ao Executivo Municipal e tenho certeza que o prefeito, assim, vai recebê-lo e encaminhar aqui, futuramente, um projeto de lei, se a bandeira continuar verde na cobrança da iluminação. Superado essas indicações e este requerimento, gostaria de falar um pouquinho sobre o ofício protocolado aqui pelo PSOL, da solicitação aqui na nossa Casa Legislativa. Respeitando a opinião de todos, porque o direito, sempre quando é feita uma pergunta para os doutos advogados, em seus escritórios, eles começam normalmente com a resposta depende. Porque o direito ele é amplamente discutível, amplamente interpretado, e por isso nós temos essa variação de opiniões. Na condição já de bacharel em Direito, Vossa Excelência, e também, a final do ano passado, conseguimos a conquista de ter a aprovação da OAB, mas não estamos advogando no momento, porque estamos respeitando o estatuto da OAB, que não permite um vereador ser advogado se o mesmo fizer parte da mesa da Câmara de Vereadores. Então, o vereador que faz parte da mesa, presidente, secretário, vice-presidente ou até membro suplente, o mesmo não pode exercer a advocacia. E por isso, no momento, estamos incompatíveis para poder advogar. Por isso não estamos fazendo, ao contrário do vereador Márcio, que não faz parte da mesa e está advogando. Dito isto, em 2010, quando ainda era vereador suplente, tive a oportunidade de fazer um curso sobre código de ética. Na época era o presidente Ila que nos oportunizou a ida a este seminário e pude trazer para Marechal Cândido Rondon um modelo de código de ética, porque lá no curso foi amplamente debatido e cheguei aqui na Câmara, a Câmara não tinha, antes de eu ir no curso, a gente verificou que não tinha, foi para poder trazer. Com todo o respeito, Vossa Excelência João Marcos, esta Casa Legislativa tem sim rito processual. Esse Conselho de Ética, que foi aprovado em 29 de novembro de 2011, pela Resolução 05/2011, que institui o Código de Ética, Decoro Parlamentar do Poder Legislativo do município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná. O mesmo, na época, foi consultado aqui com o Dr. Vitor Boff, que fez parte da comissão. Foi analisada a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do município e ainda o Código de Ética do Senado Federal, da Câmara dos Deputados Federal e também das câmaras municipais de Maringá e Londrina. Então, a gente teve um grande e amplo estudo para chegar neste Código de Ética. E o mesmo se puxarem na imprensa, vai ter uma matéria. Código de Ética de Marechal Cândido Rondon é considerado um dos mais atualizados do Brasil. Então, não querendo falar, mas ninguém precisa vir aqui ensinar o que nós temos e como nós devemos fazer. Nós temos a nossa legislação própria a ser seguida, aprovada por estes vereadores.
Temos aqui o artigo 14, que fala sobre a representação contra vereador e as disposições constantes no presente Código ou legislação em vigor, sujeitos a julgamento por esta Casa de Leis, na qual for o caso, sob pena de preclusão, deverá constar rol de testemunha, número máximo de 5, os documentos, será oferecida diretamente ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar por qualquer vereador, partido político, pessoa jurídica ou cidadão. Então, o nosso rito está certo, receba a denúncia, encaminhe para o Conselho de Ética, e aqui, no artigo 14 em diante, temos aqui o artigo 14, artigo 15, artigo 16 e 17. Simples assim. Não precisamos causar tumulto ou querer protagonizar cenas aqui na Câmara de Vereadores. Aqui nós somos todos capazes e temos legitimidade para julgar e processar quem for necessário. Pode ser prefeito, pode ser julgar contas do Tribunal de Contas, enfim. Nós temos o nosso rito e assim nós vamos fazê-lo. Presidente, gostaria de colocar que a sua decisão ela foi a mais correta possível e está de parabéns aqui na condução da Câmara de Vereadores com a sua presidência. Seria isto... ainda gostaria de colocar aqui só uma questão agora como líder da bancada do PMDB. Nós temos o nosso rito, mas também temos o nosso regimento interno, presidente. E alerto para a futura comissão que vai presidir este Conselho de Ética, que olhe o artigo 224, inciso 6º do nosso regimento. O mesmo fala sobre a perda do mandato. Então, só para o pessoal ficar sabendo, aqui dentro da nossa Câmara, nós temos o Código de Ética e o nosso regimento interno. São as nossas duas legislações competentes para analisar cada caso. Sobre o referido caso, perderá o mandato o vereador. Inciso 1º, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com decoro parlamentar. Inciso 2. Inciso 3, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa. Artigo 4º, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Artigo 5º, quando decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos em lei. Artigo 6º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Certo? Está aqui no regimento. O nosso regimento, ele é claro em relação a isso. Se nós, aqui, este Conselho de Ética, quiser dar sequência na tramitação deste pedido, analisando o direito subjetivo, nós teremos que abrir, no mínimo, vários processos, quase que contra todos os vereadores aqui presentes. Pois todos os vereadores aqui presentes já respondem processos judiciais. O Arlen tem 3 quando era secretário de Segurança. Já teve. Não como vereador. Todos. Até porque os próprios vereadores que aqui estão sendo processados por uma votação que fizemos um amplo reconhecimento dos funcionários públicos a pedido do sindicato. Não vou me estender novamente nesse assunto, porque já em oportunidade passada o fiz aqui mesmo desta tribuna. Então nós temos que cuidar com a subjetividade. E ainda mais, vou mais além. O processo que tramita no judiciário contra a denunciada, ele é um processo criminal. Aqui nós temos o processo político administrativo. Se caso nós aceitarmos aqui, nós vamos ter o bis in idem, que é processar uma pessoa duplamente. E aqui nós vamos fazer o julgamento, corremos o risco de fazer o julgamento posterior e ela lá ser absolvida. Então, caro presidente, caso ocorra a sequência deste processo, o acolhimento desta denúncia no Conselho de Ética, não se surpreendam que uma vez por semana responderemos um processo desse dentro do Conselho de Ética, todos os vereadores. Uma boa noite a todos e obrigado a todos e fiquem com Deus.
Como eu me encontro inscrito também para o uso da tribuna dentro do grande expediente, solicito ao vereador Josué que assuma o comando dos trabalhos. Convido Vossa Excelência, vereador João Marcos Gomes, para fazer uso da tribuna no prazo de 15 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade Marechal Rondon que prestigia os trabalhos do Poder Legislativo, nós usamos desse espaço para falar a respeito de uma viagem que empreendemos e estivemos na capital federal ao longo da semana que passou. No entanto, só no que diz respeito à questão desse ofício que nós acabamos de receber, é interessante que eu já, inclusive, existia uma lei minha para que todas as escolas de Marechal Cândido Rondon recebessem uma cópia da lei orgânica do município, regimento interno da Câmara de Vereadores, que nós trabalhamos, modificamos, alteramos, e agora até do Código de Ética, para que ele fosse selecionado e aprendido. E também aprendido a respeito da importância do vereador, das atribuições, das funções do vereador. Espanta-me a falta de conhecimento em relação à legislação local, ao interesse local. Nós temos uma Constituição Federal, temos uma Câmara dos Deputados que representa os estados, ou melhor, o Senado, a Câmara dos Deputados representa os eleitores deste estado, Congresso Nacional, que aprova a legislação federal. Temos posteriormente as câmaras de vereadores, e aí as assembleias legislativas, que as câmaras de vereadores, eles no que diz respeito ao interesse local, são elas que têm a prerrogativa de legislar, e posteriormente suplementar as câmaras de vereadores as assembleias legislativas. E esse interesse local, o arcabouço legal, nós temos aqui um plano diretor que compõe desde uso e ocupação, parcelamento urbano, o código de obras do nosso município, tem aqui o código tributário, o sistema viário, código de postura. É uma legislação que é obedecida por aqui. Quando o engenheiro vai fazer um projeto de lei, um projeto para a execução de uma obra, né, senhor Mantovani, secretário municipal de Agricultura, o engenheiro ele busca o código de obras de Brasília, de São Paulo, de Curitiba. Ele tem que obedecer o quê? A legislação local. Essa legislação é discutida aqui e aprovada por esses vereadores que são eleitos dentre a comunidade, e eles têm exatamente esta função. E tem gente que acha que vereador é como aquela picapezinha antiga da Fiat 147, não serve para nada. Não, tem uma atribuição muito grande. Vereador dá posse ao prefeito, tem condições de julgar o prefeito, de cassar o mandato do prefeito, como também tem as prerrogativas de punir os seus pares, mas para isso há uma previsão legal, viu, João? Você que será um futuro vereador aqui nessa Câmara de Vereadores de Marechal Rondon, Fernando, quem sabe, para que nós mantenhamos ou ampliemos a qualidade desse legislativo, está aqui, a lei orgânica do município, tem no seu artigo 37 da lei orgânica municipal do município, a questão da perda do mandato do vereador, está aí previsto todos os aspectos, tudo aquilo que deve ser obedecido, os ritos. Perderá o mandato o vereador, primeiro, que infringir qualquer das proibições estabelecidas. Isso aqui, lei orgânica. A lei orgânica se reporta ao quê? No parágrafo 4º, caberá ao regimento interno da Câmara definir os procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, podendo instruir outras formas de penalidade para condutas menos graves, em atenção ao princípio da gradação, segundo a gravidade da infração, bem como regular o procedimento de apuração respectivo, garantida ampla defesa. Então, tem todos os aspectos daqui, desde a nossa lei orgânica ao nosso regimento interno. E qualquer cidadão que quiser pode passar aqui, faculta, retirar uma cópia desse documento, ler, analisar, avaliar e contribuir conosco, que nós estamos fazendo, inclusive, uma revisão do regimento interno da Câmara de Vereadores de Marechal Rondon. Nossa legislação não é completa. Há dúvidas. No entanto, para um rito que nós estamos verificando hoje no Congresso Nacional em relação ao impedimento de um administrador, também suscitou-se dúvidas. Essas dúvidas foram o Supremo Tribunal Federal teve que decidir em relação ao rito a ser obedecido. E esse rito, inclusive, houve discordância de alguns juristas em relação a isso.
E nós temos um corpo jurídico altamente capacitado nesta Câmara de Vereadores exatamente para estabelecer esses ritos. E nós propugnamos sempre pelo respeito ao Poder Legislativo, o respeito pelas câmaras de vereadores. E é interessante que o cidadão, quando aqui comparecer, se respeitar as nossas prerrogativas, será respeitado. Caso contrário, ele será tratado da mesma forma. O Legislativo merece respeito. É um poder importante, importantíssimo, fundamental. Nós somos os 35 mil rondonenses. Agora, não podemos tomar decisões precipitadas por paixões políticas ou por radicalismos e querer fazer barulho para chamar a atenção. Nós temos que decidir com responsabilidade. E estamos acompanhando atentamente o trabalho do Ministério Público, o trabalho do Poder Judiciário, respeitamos a competência desses poderes e a partir das decisões desses poderes, essas decisões podem ou não refletir aqui dentro do Poder Legislativo. Mesmo porque após uma comissão de ética, após uma comissão processante, elaborar toda a documentação, senhor Walter Lamp, e decidir que é favorável ao afastamento de um vereador, o voto vem para o plenário e no plenário o voto é político. E a maioria aqui pode decidir contrário àquele parecer de uma comissão processante. Isso é absolutamente normal e natural dentro da esfera política. Agora, os vereadores de Marechal Rondon têm conhecimento dessas prerrogativas. São seres pensantes, são seres inteligentes. Nós legislamos aqui, trabalhamos diariamente nesse aspecto. Então, há dúvidas em relação a esse caso. Há denúncias, sim. Mas, conforme disse o vereador Josué, não há uma condenação, não há um trânsito em julgado. E muitas vezes seria aí uma perda de tempo, porque nós temos apenas 9 vereadores. Nós estamos discutindo regimento interno. Temos um conjunto enorme de projetos de lei. Agora vem para a Câmara de Vereadores, em breve, uma reformulação do plano diretor do município, inclusive com a possibilidade de ampliação do perímetro urbano do município e os impactos que essa ampliação pode vir a causar. Nós temos, Fernando, que estudar profundamente. Temos projetos de lei e solicitações do próprio sindicato dos servidores municipais, e isso há necessidade de um estudo. As comissões da Câmara de Vereadores, a Comissão de Justiça e Redação dá um parecer sobre a constitucionalidade, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização dá um parecer sobre a compatibilidade com lei orçamentária, com plano plurianual, com lei de diretrizes orçamentárias, com a lei de responsabilidade fiscal. O vereador tem que estar preparado para este parecer. Posteriormente, temos comissões que dão um voto de mérito, aquilo é importante, é necessário, precisa, não precisa. A Comissão de Educação, Saúde, Bem-Estar Social e Ecologia, a Comissão de Obras e Serviços Públicos. Há uma atribuição ampla do vereador. E as pessoas entendem que o vereador se reúne aqui na segunda-feira, às 17 horas, para brincar de legislar. É uma atividade séria, pressupõe conhecimento, e nós temos trabalhado nesse sentido, de valorizar o legislativo do município de Marechal Cândido Rondon, e nós só solicitamos que haja respeito. Nós sabemos das nossas prerrogativas e sabemos da nossa responsabilidade para com o cidadão de Marechal Cândido Rondon. Não podemos nos deixar levar apaixonadamente por uma manifestação de 2 ou 3. São 35 mil eleitores em Marechal Cândido Rondon. E os vereadores que estão aqui, todos eles foram conduzidos por mais de 1000 votos. Aí tenho o direito eu de simplesmente afastar um vereador de 1000 eleitores, porque 3 ou 4 pediram. Eu não vi nenhuma manifestação grande aqui, reunisse 10, 15 mil pessoas, com faixas e cartazes, até como as grandes manifestações nacionais aconteceram. Aqui não houve, não aconteceu. Então, é interessante que nós avaliemos isso. A opinião pública também, a tradição, todos esses aspectos nós levamos em consideração. Respeitamos o cidadão, respeitamos a opinião do cidadão e respeitamos as instituições, o executivo, o legislativo e o judiciário, guardado, é claro, a independência dentre esses poderes. E estivemos na capital federal e tivemos a felicidade de, indicados pelo presidente da CAMOP, de coordenar 30 vereadores representando os diversos estados da federação na elaboração da Carta de Brasília
da 14ª Marcha dos Vereadores. Eu gostaria de lê-la na íntegra e, posteriormente, que a própria imprensa divulgasse esse documento, porque representa o anseio de aproximadamente 55 mil vereadores do Brasil, que são os cidadãos que mais trabalham, que mais defendem o povo, que mais resolvem as questões do povo, e também são aqueles mais criticados pelo povo e cobrados, inclusive no que diz respeito à redução de número e à redução de salários. Mas são aqueles que, a hora que a pessoa precisou, na madrugada, no frio, no final de semana, no feriado, ele vai bater a porta, porque ele sabe onde mora o vereador, ele tem o telefone do vereador. Então está aqui a carta de Brasília, que eu tive a felicidade de coordenar a elaboração. Carta dos vereadores do Brasil em defesa da ética, pacto federativo e do municipalismo. Somos limpos e transparentes. Sendo assim, nós, os vereadores reunidos na 14ª Marcha dos Vereadores em Brasília, de 26 a 29 de abril de 2016, realizada pela União dos Vereadores do Brasil, representando mais de 57 mil vereadores de todo o país, apresentamos a Vossa Excelência as seguintes sugestões para garantirmos um Brasil melhor. Primeiro, redução de gastos com a máquina administrativa, diminuindo-se o número de ministérios, cargos e investimentos desnecessários, principalmente com gastos excessivos no custeio dos 3 poderes e demais órgãos, focando mais na eficiência do serviço público, destinando-se mais recursos para os municípios. Segundo, fim do foro privilegiado nos casos de corrupção. Terceiro, cumprimento na integralidade da lei da ficha limpa. Quarto, urgência na implantação ao novo pacto federativo, garantindo assim maior autonomia aos municípios. Quinto, defendemos que os municípios tenham ao menos uma unidade de hospital de pequeno porte, um HPP, mantido exclusivamente pelo governo federal. Uma das realidades de todos os municípios é que o governo federal investe em construção, entre aspas, de prédios e materiais para a área de saúde, como UPAs e SAMUs, etc. Porém, não há condições dos municípios manterem tal estrutura. Sendo assim, requer que a União possa destinar mais recursos para a manutenção de todos esses setores, desonerando assim a administração municipal, que para conseguir manter em funcionamento o atendimento adequado à saúde do cidadão e contribuinte. Que haja custeio e maiores investimentos federais na alta e média complexidade nos hospitais da rede pública e filantrópicos. Sexto, criação de uma comissão no Congresso Nacional para tratar de uma política nacional de exploração e preservação dos recursos hídricos, florestais e principalmente a questão dos resíduos sólidos. Sétimo, que as obras públicas sejam construídas com maior rapidez, qualidade, eficiência e fiscalização para a correta aplicação dos recursos públicos, assim como o serviço público seja prestado igualmente, com maior eficiência e qualidade. Oitavo, que sejam aplicados maiores recursos em educação, principalmente no repasse aos municípios via Fundeb, dando melhor autonomia aos mesmos, desde a educação básica até o custeio para o auxílio do ensino e qualificação universitária. Nono, regulamentação com urgência da Lei 13.269 de 2016 sobre o tratamento contra o câncer pela aplicação da fosfoetanolamina, pois quem tem câncer tem pressa. Que sejam realizados com urgência e total transparência os testes necessários para a liberação pela Anvisa, salvando assim inúmeras vidas. Décimo, que seja efetuada de forma correta e justa a distribuição dos recursos oriundos da tributação do ICMS pela produção e fornecimento de energia elétrica. 11º, maiores investimentos na área de habitação e infraestrutura, garantindo-se direito constitucional de moradia a todo cidadão. 12º, que sejam criadas e permitidas vagas para a representação da vereança, indicados pela UVB, dos conselhos federais, contribuindo assim aos legisladores municipais nos assuntos federativos. 13º, aplicação robusta e imediata de recursos públicos no setor de segurança pública para garantir os direitos constitucionais de todo cidadão de bem. E 14º, maior celeridade no julgamento do Poder Judiciário nos casos que envolvam corrupção.
é o que os vereadores brasileiros requerem e seguem para um país, e se sugerem para um país melhor e mais justo, esperando sermos ouvidos e atendidos. Esse documento foi entregue a todos os, para a presidente, para o vice-presidente, para o presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do Supremo Tribunal Federal, e cada Câmara de Vereadores do Brasil deve fazer uma moção em favor desse documento e reenviá-lo a essas instituições, uma vez que há necessidade que nós tenhamos uma pressão para que esses pontos, 14 pontos elencados nesta carta, sejam vistos com muita atenção, muito respeito, para que nós tenhamos, sim, um Brasil melhor. São os anseios, a média dos anseios dos vereadores de todo o Brasil. Senhor presidente, desculpe extrapolar o horário, seria isso, muito obrigado. Convoco o vereador Arlen para que faça uso da tribuna e, na sequência, que reassuma a presidência, Vossa Excelência João Marcos. Senhor presidente e demais colegas vereadores, uma forma muito cordial a cada um dos colaboradores desta casa e de uma forma muito especial a cada um dos senhores e senhoras militantes de partidos, autoridades já mencionadas, também colegas ex-vereadores que sempre nos prestigiam e hoje enchem parte dessa casa. Quem dera se todas as sessões e audiências públicas e eventos que acontecem nessa Casa de Leis fossem assim. Eu sempre reitero isso e bato muito firme nessa tecla, até porque quarta-feira nós fizemos uma audiência pública, presidente, e a presença foi pífia, de assuntos que muitos são comentados nas redes sociais e que talvez questionados, criticados, mas quando as pessoas têm a oportunidade de participar, e melhor, que diferente de uma sessão comum que nós temos na Câmara, uma sessão ordinária, elas podem usar a palavra, tem tempo para isso fica registrado. Infelizmente, a população ela vira as costas para temas tão importantes como a regulamentação das calçadas e da outorga onerosa do direito de construir, que, diga-se de passagem, um mecanismo previsto no Estatuto da Cidade, assim como o processo de revisão do nosso plano diretor, que ainda não havia sido implantado e que muitas pessoas não sabem do que se trata. Então nós tivemos muito mais pessoas aí curiosas, querendo saber do que se tratava, do que realmente opinar em relação a esse projeto. Quero também agradecer aqui a presença da Juliana, que foi minha assessora nos 2 primeiros anos e passou momentos importantes aqui dentro dessa Casa de Leis. Também tio Bruno, seu Flávio, que representam aqui também a comunidade Emanuel, da qual eu faço parte. Sempre é muito bom tê-los aqui presentes. Eu quero usar a tribuna hoje, presidente, para abordar um tema bastante preocupante da nossa cidade, que não é nenhuma novidade. No meu requerimento número 75/2016, eu peço agilidade na tramitação do processo de urbanização das chácaras, que antigamente foram cedidas ou foram concedidas ao governo do Estado, doadas à Secretaria Municipal de Segurança Pública do Estado, com o intuito de sediar então o Batalhão de Fronteira, aquelas chácaras próximas à captação do SAAI, na Avenida Irivelp, para que essa área já revertida ao município seja agora doada novamente ao Estado para que seja lá construído um complexo civil-militar. Projeto esse que, quando na pasta de Secretaria de Segurança e Trânsito, tive a oportunidade inclusive de elaborar um estudo, mas que, dependendo dessas tramitações todas e também da concessão ou da doação ou da cessão desse espaço ao governo do Estado, pode então oportunizar a implantação de uma das estruturas que eu diria que é fundamental, não só para a segurança do nosso município, mas também para desonerar o poder público, que hoje sofre com a pressão e com a carga grande de investimentos que precisa fazer na área de segurança. Não sei se todos são sabedores, conhecedores dessas informações, mas nós despendemos aproximadamente R$500 mil por ano do orçamento público para a manutenção das nossas forças policiais, dos bombeiros, da própria sede da delegacia, do Cadeião, sem contar as inúmeras atividades e ações que são desenvolvidas para a manutenção dessas estruturas. Bem lembrado pelo vereador Adriano, o Batalhão de Fronteira, e muitas dessas estruturas dependem da Prefeitura para que permaneçam no nosso município. A exemplo do próprio Batalhão de Fronteira, da Polícia Rodoviária Estadual, dos Bombeiros, da 2ª Companhia e também da Delegacia de Polícia Civil. E aproveitando esse requerimento, além de
agilizar esse processo e solicitar ao Executivo que dê uma prioridade maior, eu quero aqui enaltecer o trabalho muitas vezes criticado, e criticado por falta de conhecimento de muitas pessoas, do trabalho que é realizado pela nossa Polícia Militar. E eu não vou falar agora em relação apenas ao Batalhão de Fronteira, porque a gente sabe da estrutura que o Batalhão de Fronteira tem, a independência que o Batalhão de Fronteira tem, com a ligação direta à Secretaria de Segurança Pública, lá em Curitiba, mas da nossa segunda companhia, que muitas vezes questionada, criticada, debatida, colocada em xeque quando da realização de reuniões pelo Conselho Comunitário de Segurança, sobre o que está fazendo para conter a onda de crimes que vem aumentando, e diga-se de passagem, não é só aqui em Rondon, é em todo o Brasil. As mídias trazem as informações a cada dia, informações frescas de acontecimentos que não são mais uma realidade distante, lá de São Paulo, no Jornal das 7, no Jornal das 8, mas são realidades que acontecem em nosso município, e pior, muitas vezes com familiares nossos, com pessoas próximas, com pessoas que estão ao lado da nossa casa, e muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo. Apenas como critério de informação, a segunda companhia, só nos primeiros 4 meses, presidente e demais colegas vereadores, atendeu a mais ou menos 850 ocorrências. Isso dá uma média, né, de 7 ocorrências por dia. Para aqueles que querem dizer aí que às vezes a polícia está passeando pela cidade, está gastando combustível, está sendo pago por nós. 179 furtos esse ano, só esse ano. 57 furtos à residência, inclusive alguns que vocês acompanharam pela mídia, com reféns, pessoas que foram torturadas, que foram amarradas. 44 veículos e, ainda sob questionamento, mesmo assim a polícia, com uma eficiência de 75%, conseguiu recuperar 33 desses 44 que foram furtados. Então é importante nós ressaltarmos o valor que a Polícia Militar tem através da segunda companhia, mesmo enfrentando todas as dificuldades pela qual ela vem passando, sejam elas de estrutural, efetivo, até de armamento, porque, como eu ouvi uma vez num manifesto em Brasília, né, soltar pombinha na praça todo mundo faz pedindo paz, mas enfrentar o bandido, que muitas vezes com uma arma a 300 metros de distância consegue te acertar à noite, isso ninguém quer. E aí a polícia, às vezes com uma pistola, tem que dar conta do recado. Então eu quero aqui enaltecer e pedir agilidade ao Poder Executivo para que acelere esse processo, para que nós, vereadores, encampemos a causa de reivindicar uma companhia independente para o nosso município, para que a autonomia seja eminente na questão de segurança. Até porque a Polícia Militar, através da segunda companhia, que hoje é dependente de Toledo, de Cascavel e também de Curitiba, possa atuar de forma eficaz e não só de forma eficiente, para que os problemas sejam resolvidos. E a gente sabe que os problemas estão longe de serem resolvidos, porque a cada dia surge uma novidade, né? Foram só de armas 9 apreendidas, 17 munições e 65 quilos de maconha. E aí, conversando com o vereador Márcio, né, nós havíamos compartilhado esses dados, isso é o que foi conseguido apreender. Fora aquilo que transita pelas ruas da cidade e vem se tornando uma ameaça mais iminente a cada dia que se passa. Aproveitando ainda a oportunidade, o tempo que me resta na tribuna, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tema abordado no requerimento que eu faço em parceria com o vereador Adriano Cótica, que é o 067/2016, que trata da expansão urbana. Nós temos um problema muito sério para administrar, nós vereadores, talvez pela falta de intervenção do poder público desde 2007 até agora, talvez pela falta de interesse de muitas pessoas, ou talvez pela própria especulação imobiliária, que lá em 2007 para 2008, quando eu tive a oportunidade de conduzir os trabalhos de reestruturação do plano diretor municipal, que, diga-se de passagem, já existe desde 1995, quando foi colocado em prática, e muitas das leis foram aperfeiçoadas, mas diferente do que foi feito lá em 94 para 95, foi feito um diagnóstico, um prognóstico e uma projeção de como o município deveria crescer e para onde ele deveria crescer. Mas embasado principalmente no quesito principal do desenvolvimento, porque há uma diferença muito grande entre crescimento e desenvolvimento. Nesse sentido, atendendo a inúmeras solicitações, e não é de hoje, há mais tempo, para que
o nosso solo municipal cumpra a sua função social, e aí colocado para todos esses envolvidos nesses condomínios que estão sendo formados, porque hoje há uma confusão muito grande, principalmente por parte do setor imobiliário, de fim social para função social. Fim social é o município atender com programas sociais, moradias de baixa renda, as pessoas que não têm condições nenhuma, nem de adquirir um lote, muito menos de construir sua casa. Mas nós temos pessoas com condições de adquirir o seu lote e também de construir as suas casas que não têm condições de fazer cumprir essa função social, porque muitas vezes o lote fica mais caro do que uma casa que vai ser construída em cima dele. Diga-se de passagem, o valor dos imóveis extrapolaram em nosso município e isso já era uma pedra cantada lá em 2007, quando eu alertei que se não se coibisse a especulação imobiliária, com mecanismos previstos no plano diretor, nós teríamos esse problema que hoje precisa ser resolvido. E nós, como vereadores, bem colocado pelo vereador João Marcos, nós não estamos aqui brincando ou fazendo de conta que estamos legislando. É um problema que talvez não seja de nossa responsabilidade, mas resultará nas mesas e na frente de cada um dos senhores a proposta, ou a minuta, ou o projeto de lei para a votação, e certamente caberá a nós decidirmos se isso será aprovado ou não. Concomitantemente a isso, eu já encaminhei também um requerimento nessa sessão ao Executivo, peço que os vereadores aprovem, que é o início já das discussões para a alteração ou a revisão do nosso plano diretor, que deverá começar no ano que vem, para que o próximo prefeito não tenha que iniciar toda a tramitação a partir do ano que vem e começar esse trabalho, quem sabe, lá no final do ano. Em 2007 nós fizemos uma licitação que contemplava 75% técnica e 25% preço. Então o quesito principal era a qualidade e a eficiência da empresa que estaria prestando esse serviço para que o plano diretor fosse feito da melhor forma possível. E assim o foi. E por isso precisa ser pensado, precisa ser debatido com a comunidade, como foi feito daquela vez, e principalmente pelas próximas administrações, ser cumprido na sua íntegra. Então fica o meu apelo também, encaminhando já para que as tratativas sejam elaboradas e que dê início então à discussão do Plano Diretor 2017 e que, aplicado em 2018, vigore até 2028. E para finalizar, só colocando aqui um contraponto em relação ao que o vereador Josué falou, como vereador eu ainda não tenho nenhum processo, me orgulho muito disso, né? Embora que muitas pessoas maquinem isso dia e noite, né? Articulando como pegar no encalço do vereador, né? Mas realmente, como secretário de Segurança e Trânsito, durante 2 oportunidades nós tivemos denúncias, inclusive do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, da qual nós fomos procurados em meio a toda aquela turbulência pós-tornado, onde nós achávamos que o CREA então estava nos visitando para dar apoio através dos seus profissionais da área de Engenharia e Arquitetura e Agronomia, quando então veio uma fiscalização em relação à falta de capacidade técnica e das anotações de responsabilidade técnicas previstas, né, para todos os projetos de engenharia no quesito rotatórios. Então, esses processos todos foram já arquivados, respondidos, dados os procedimentos legais, e felizmente nenhum deles avançou. Tenho certeza que as rotatórias que foram feitas, mesmo questionadas e agora as definitivas, né, eu já coloquei também em requerimento para que elas sejam destinadas a entidades, clubes de serviço, associações que queiram ocupá-las como monumentos, obeliscos. A exemplo do que aconteceu na rotatória da Bandeira, né, também muito criticado lá atrás, mas que hoje já mostra para que ela veio, para que ela serviu, e já caracterizada e consolidada com o nome da rotatória da Bandeira. Assim nós queremos também iniciar a caracterização de cada uma delas, para que elas sejam marcos e sejam pontos de referência dentro do nosso perímetro urbano. E compartilhar, pois não? Só contribuindo à discussão que ora foi levantada sobre o meu nome, eu atentei, quando falei da atenção de todos, quando falei em relação aos processos, como nós temos que ter cuidado aqui dentro do Legislativo Municipal. Vossa Excelência mesmo falou que respondeu 2, 3 processos enquanto secretário. Se nós aqui no Legislativo não respeitarmos o artigo 224, inciso 6º do nosso regimento interno, toda vez que houver abertura de um processo contra vereador em exercício ou mesmo vereador que está afastado lá no Executivo, o mesmo pode responder por um processo de decoro
aqui nesta casa e perder o mandato. Olha o risco quando nós formos não esperar o devido julgamento, o devido trânsito em julgado. Só quando eu falo, eu gosto de falar de mim, que também fica um pouco mais fácil. Só falei de Vossa Excelência que apontaram, o Arlen não tem. Falei, não, o Arlen já teve. Eu só não sabia que o senhor também já tinha sido absolvido, como eu também venho sendo absolvido em todos os processos que entraram contra este vereador. Então, seria isso, só chamar a atenção para o elemento subjetivo, o julgamento subjetivo. Seria isso, muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador e é importante ressaltar, e antes de eu terminar meu discurso dentro do tempo, onde não tem informação gera-se especulação, por isso que é muito bom que estejam claras as informações. E, aproveitando talvez o melhor dos livros de todos os tempos, a Bíblia, né? Em Eclesiastes, que é um livro que eu gosto muito, diz o seguinte, olha que interessante, Eclesiastes 1, versículo 17 e 18. Assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Obrigado a todos, uma ótima semana e até a próxima sessão. Obrigado, vereador Arlen. Concluindo o seu pronunciamento desde a tribuna dentro do grande expediente, não havendo mais nenhum vereador inscrito, nós partimos para a análise dos projetos de lei. Projeto de resolução 01/2016 do Legislativo Municipal altera o parágrafo 1º do artigo 7º da resolução número 07 de 12 de setembro de 2007. Esse projeto consta com uma emenda número 1 e eu passo as mãos do secretário para que faça a leitura desta emenda. Emenda número 01. Altera o parágrafo 1º do artigo 7º da resolução número 07 de 12 de setembro de 2007 e da outras providências. Os vereadores que abaixo subscrevem no uso das suas atribuições legais, utilizando-se do que precentua o artigo 172, inciso 4º do regimento interno dessa Casa de Leis, apresenta a seguinte emenda modificativa ao projeto de resolução número 001/2016 do Legislativo Municipal, modificando o parágrafo 1º, o artigo 7º do referido projeto, que possa vigorar com a seguinte redação. A Câmara Municipal de Marechal Rondon, Estado do Paraná, aprovou a seguinte lei. Artigo 7º, parágrafo 1º. O responsável pelo sistema de controle interno do Legislativo Municipal terá estabilidade de 1 ano na função em que foi nomeado, permitida sua destituição após o envio ao Tribunal de Contas do relatório resumido da execução orçamentária, dos relatórios de gestão fiscal e da prestação de contas anuais do exercício findo, relativo ao exercício anterior. Nesses termos, pede deferimento, sala de sessão, 2 de maio de 2016, assinados pelo vereador Josué Reinaldo Pedrali, João Marcos Gomes e pelo vereador Dorivaldo Kist. Nós colocamos em discussão a emenda 01 ao projeto de resolução 01/2016. Nem o vereador inscrito, colocamos em votação. Vereadores favoráveis se mantêm com estão aprovado pela unanimidade dos presentes. Agora sim, colocamos em votação o projeto de resolução 01/2016, já com a emenda 01, que está em primeira discussão, projeto de resolução 01/2016. Lembrando que esse projeto necessita de apenas uma votação. Está em discussão. Nem o vereador inscrito, colocamos em votação. Vereadores favoráveis se mantêm como estão, aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Requerimento 67/2016, de autoria do vereador Arlen Gittges e Adriano José Cótica, aos quais passamos a palavra. Declino. Já foi amplamente abordado no pronunciamento da tribuna. Solicita informações do Executivo sobre os estudos eventuais para alteração do plano diretor da zona de transição para a zona de expansão urbana, tendo em vista os inúmeros condomínios que estão se formando na área perimetral no município de Marechal Cândido Rondon. Colocamos em discussão. Nem vereador inscrito, colocamos em votação. Vereadores favoráveis se mantenham com estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Requerimento 72. Requerimento 73. Ambos de autoria do vereador Arlen, a quem passamos a palavra.
Solicita informações do Executivo Municipal sobre procedimentos adotados para iniciar a revisão do plano diretor de Marechal Rondon e solicita que o Executivo Municipal tome providências visando conceder as rotatórias implantadas de forma definitiva na Rua Minas Gerais para clubes de serviço e entidades que desejam instalar monumentos ou obeliscos. Em discussão. Nenhum vereador inscrito em votação. Os requerimentos 72 e 73, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Requerimento 74, de autoria do vereador Márcio Halber, a quem passamos a palavra. Solicita envio de cópia do requerimento 54 ao deputado federal Evandro Romão, manifestando o pedido do vereador que abaixo subscreve para que o mesmo empenhe esforços no sentido de liberar recursos junto ao governo federal para a elaboração do projeto técnico, aquisição e instalação de uma passarela elevada em frente à indústria Alibra, Soro e Frimeza, localizadas às margens da BR-63 na zona urbana do município de Marechal Rondon. Em discussão. Nenhum vereador inscrito, colocamos em votação. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Requerimento 75, de autoria do vereador Arlen Gittges. Solicita agilidade nos trâmites do parcelamento das chácaras 140 e 141A, situadas às margens da Avenida Ilho Jacob, com o intuito de doação e concessão de uso ao governo do Estado do Paraná, com a finalidade de abrigar um complexo civil-militar com sedes para a Delegacia Cidadã, Companhia da Polícia Militar, Subgrupamento do Corpo de Bombeiros e uma vila militar com espaço destinado para unidades residenciais para oficiais militares, conforme sugestão de desenho em anexo. Está em discussão. Meu vereador inscrito, colocamos em votação. Favorável se mantém como estão. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Requerimento 76/2016 e requerimento 77/2016, ambos de autoria do vereador Josué Reinaldo Pedrali. Amplamente já discutido por mim da tribuna, declino. Solicita envio de ofício para as jogadoras, assim como para a comissão técnica, e em especial para o treinador professor Claudemiro Vieira dos Santos e ao auxiliar Luiz Fernando Kubinski, além da direção do Colégio Evangélico Martim Luther, parabenizando-os pelo título alcançado na primeira etapa do Campeonato Estadual Sub-17, ocorrido no último dia 24 de abril. Solicita informações detalhadas do Executivo Municipal sobre a cobrança da contribuição de custeio de iluminação pública, considerando a alteração do sistema de bandeiras do governo federal, tendo em vista a recente alteração para a bandeira verde. Em discussão. Meu vereador inscrito em votação, vereadores favoráveis se mantenham como estão. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Requerimento 78, autoria do vereador Márcio Halber. Passamos a palavra. Colegas vereadores, é um requerimento muito simples, mas ele pede para que seja oficiado o deputado federal Evandro Romão, parabenizando pelo empenho dele na liberação de recursos de revitalização da Avenida Rio Grande do Sul. É uma obra desejada para a nossa comunidade já de longa data e nós vimos que existiu um esforço muito grande do deputado durante muito tempo para que esses recursos fossem viabilizados. Ocorreu, não é do meu partido, mas como eu já o fiz aqui de público com outros deputados federais que não de vários partidos, eu acho que é importante a gente reconhecer o esforço para a liberação de qualquer recurso que venha para o nosso município, independentemente da sigla partidária, independentemente do político, independentemente do momento político. Então fica aqui o meu pedido de envio do ofício para que, reconhecendo o trabalho do deputado federal Evandro Romão. Muito obrigado. Em discussão, vereador Josué, com a palavra. Gostaria de solicitar ao vereador Márcio se eu poderia acompanhar na assinatura o reconhecimento. Ok? Então, diante disso, muito obrigado. Então, se os vereadores tiverem interesse, vamos refazer o requerimento, colocando a assinatura de todos os vereadores, uma vez que é um recurso importante, e parabéns pela iniciativa, vereador Márcio. Uma vez que todos os vereadores se propõem a assinar esse documento, está peremptoriamente aprovado pelos senhores vereadores. Requerimento 79/2016, também uma moção de apoio à chamada Carta de Brasília, tem a assinatura de todos os senhores vereadores, está aprovado e será encaminhado aos órgãos competentes. As indicações, indicação 72/2016, do vereador Hilário Hofstetter. Cumprimento, presidente da Casa, vereador João Marcos, colegas vereadores, vereadora Mari. Vejo aqui também, sempre secretário, Paul, Ronaldo. Também tivemos a presença de ex-vereadores, comunidade de Marechal Rondon que se faz presente.
É interessante que nós, município de Marechal Rondon, não perdemos uma essência que é o estilo germânico em nosso município. Nós já fomos considerados uma cidade mais germânica do Paraná e, na verdade, essa função está ficando um pouco de lado em todas, quase, algumas delas, né, todas não, mas algumas delas, principalmente nas edificações públicas. Então, uma sugestão que nós estamos colocando é padronizar todos os pontos de ônibus existentes no município de Marechal Rondon no estilo germânico. A partir de agora, todos os pontos que foram feitos, eu acho que uma tradição já foi da Câmara Júnior, na época quando implantou esse projeto em Marechal Rondon, e criou corpo. E nós estamos perdendo isso. Então, seria uma ideia ao Executivo, na Secretaria de Planejamento, colocar todos os pontos de ônibus a partir desse momento, ou quando precisar de alguma reforma, que se faça no estilo germânico. Seria essa uma sugestão que eu acredito que pode, no longo do tempo, trazer, na verdade, nós resgatarmos muito mais do que já tem sido a tradição germânica em nosso município. Obrigado, presidente. Indicação do vereador Hilário será encaminhada ao setor competente da municipalidade. Indicação 73, de autoria da vereadora Alveni Capitani Turmina, a quem passamos a palavra. Sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, efetue a devida e necessária manutenção no parquinho infantil existente na Praça de Almo Selmiro Perche, incluindo a pintura e reparo dos balanços e outros brinquedos que atualmente estão sem condições de uso. Será encaminhado também ao setor competente da municipalidade. Indicações 74 e 75, de autoria do vereador Josué Pedrari, 75 em companhia do vereador Arlen Gitkes, ambos já declinaram. A primeira sugere que o Executivo Municipal, através dos setores competentes, realize diversas melhorias no Jardim Ana Paula. E a segunda sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, efetue uma operação tapa-buracos na Rua Ceará, mais precisamente no trajeto compreendido entre as avenidas Maripá e as proximidades da Rua Cabral. Serão encaminhados ao setor competente. Indicação 76 e 77, de autoria do vereador Adriano José Cótica, também declina. Sugere que o Executivo Municipal elabore projeto técnico e libere recursos que permitam a construção de uma ciclovia ligando o supermercado Weiman até o viaduto de acesso aos municípios de Nova Santa Rosa e Guaíra, assim como estendendo a ciclovia atual que dá acesso ao bairro Barcelona até o limite final do bairro Augusto 1. E ainda sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, efetue uma completa revisão na iluminação pública na Avenida Prata, localizada na sede do distrito de Margarida, além de instalar luminárias em pontos com baixa luminosidade. Serão encaminhados ao setor competente da municipalidade. Solicito ao senhor secretário a lista de inscrições para as comunicações parlamentares. Não havendo nenhum vereador inscrito para as comunicações parlamentares, nós agradecemos a presença de todos os senhores que prestigiaram os trabalhos do Poder Legislativo, agradecemos os internautas que nos acompanham via internet em todo o Brasil, em todo o mundo, e declaramos encerrada essa 13ª sessão ordinária do Legislativo de Marechal Rondon. A todos, boa noite, muito obrigado.